A Bíblia apresenta um outro título que Abraão, o pai da fé, também recebeu. Qual foi esse título? Qual foi esta maneira de se referir a Abraão que a Bíblia cita? Vamos ver o livro de Tiago, capítulo 2, verso 23. Lá diz assim: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa ser chamado amigo de Deus. Como será bom, irmãos, como seria bom nós também sermos chamados amigos de Deus, sermos amigos de Deus. Mas eu quero ler um outro texto, irmãos, que está em Amós, profeta Amós, capítulo 3, verso 7. Qual é a atitude de Deus para com seus amigos? Como é que Deus trata os seus amigos? E o verso diz assim: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uma outra tradução diz assim: aos seus amigos, os profetas. O que diz o texto, irmãos, diz que o Senhor não vai fazer coisa nenhuma sem revelar o seu segredo aos seus amigos, os profetas. Abraão tinha recebido os 3 homens, que eram, na verdade, 2 anjos mais o Senhor Deus. E eles estavam lá para, primeiramente, anunciar a Abraão que ele teria realmente um filho, Sara seria a mãe, mas eles tinham uma missão. A missão dos dois anjos, era destruir Sodoma, era apresentar o juízo executivo em Sodoma, que já tinha chegado na medida da iniquidade. O Senhor Deus não tolerava mais aquela situação de pecado que se apresentava em Sodoma. Após atender os homens, como nós vimos ontem, preparou uma comida, atendeu, deu água para que eles lavassem os pés. O Senhor acompanhou os 3 no sentido de Sodoma. Isso era um costume, essa era uma tradição. A Bíblia diz lá em Gênesis 18, 16, Abraão ia com eles. Era costume acompanhar os visitantes por um trecho do caminho, quando eles fossem embora. Como hoje, você recebe alguém, quando ele vai embora, você vai até o portão, ou você vai até o fim da quadra, ou vai até onde ele estacionou o carro, acompanhando. Esse era um sinal de cortesia. Mas agora, irmãos, os anjos iam destruir Sodoma e Gomorra. E nós vimos nesses mesmos versos, Gênesis 18, de 16 a 21, que o Senhor anunciou, estava dizendo para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Em consideração, o Senhor disse assim: ele vai ser uma grande nação, ele tem educado os seus filhos. Portanto, Abraão ficou sabendo de que Sodoma seria destruída. Verso 22 de Gênesis 18 diz assim: os 2 homens foram para Sodoma e o Senhor ficou para conversar com Abraão. Veja, o amigo de Deus. Deus, o amigo, ficou com ele para conversar mais um pouco. E veja a pergunta de Abraão, irmãos, com relação à justiça divina. Podia parecer uma pergunta até inoportuna, uma pergunta arrogante. Gênesis 18, 23. Destruirá também o justo com o ímpio? Abraão estava perguntando para Deus: escuta, você que é um Deus de justiça e vai destruir Sodoma, vai destruir também o justo que estiver lá vai ser também destruído juntamente com o ímpio? Quem que ele estava pensando, irmãos? Ele estava pensando no seu sobrinho, aquele seu sobrinho atrapalhado que tinha escolhido morar lá perto de Sodoma. E aí, Abraão passa a argumentar com Deus. É interessante, irmãos. Nós temos que aceitar o plano de Deus, mas nós podemos argumentar com Deus. Nós podemos conversar, nós podemos discutir com Deus. Não se rebelar contra Deus, mas ter uma conversa racional com Deus. E agora, então, Abraão apresenta o seu aspecto comerciante.
Senhor, se tiver 50 lá, 50 justos, vai destruir a cidade? E o Senhor disse, não, não vou destruir a cidade. E aí, Abraão vai regateando, vai pechinchando. E se tiver 45, ou melhor, se desses 50, 5 tirar? O Senhor diz também se tiver 45, e 40, e 30. Vejam, irmãos, a insistência de Abraão. Mas a insistência de Abraão estava no sentido de interceder pelos justos que houvessem lá em Sodoma para que eles não fossem destruídos. E 30, e 20, e 10. Os povos árabes e os povos judeus, irmãos, ainda hoje são conhecidos como comerciantes e que tem que pechinchar. Há quem diga que se você estiver lá na Turquia, você não pode comprar alguma coisa sem pechinchar, tem que pechinchar. E agora, então, Abraão estava regateando, estava pechinchando. Se tiver 10, veja, veio de 50, baixou para 10. E agora o Senhor disse assim, ainda que tiver 10, eu não destruirei. Se houver ao menos 10. Entretanto, irmãos, não haviam 10 pessoas justas naquela cidade. E agora os anjos foram destruir a cidade de Sodoma e foram à casa de Ló. Veja, irmãos, a cena que a Bíblia relata é terrível. Quando aqueles belos homens entraram na cidade e os homens de Sodoma viram, eles quiseram aproveitar-se deles. Na verdade, irmão, eles queriam ter relações sexuais com ele. E eles agora se esconderam, foram para a casa de Ló, e Ló escondeu. E aquela turma foi lá atrás, para que Ló abrisse as portas, para que eles pudessem abusar sexualmente daqueles homens. Absurdo, absurdo. Mas esse era o espírito de Sodoma. E Ló, num gesto terrível, falando, não, eu tenho duas filhas virgens, fiquem com elas. Por que, irmãos, isso? Porque Ló tinha entendido que aqueles homens eram anjos de Deus. E segundo a tradição da época, quando você tinha um hóspede, você era responsável por ele. E quando Ló apresentou essa proposta para os homens da cidade, eles falaram, mas você é um estrangeiro, quer nos julgar, quer dizer como devemos fazer. E aí, então, os que estavam atacando os anjos foram acometidos de cegueira, e agora amanheceu o outro dia. E o que o anjo falou para Ló? Tem mais alguém aqui, suas filhas, genros, seus filhos, tira-os, porque eles vão. Agora nós vamos destruir a cidade. Ló foi falar com seus genros e o que aconteceu, irmãos? Eles não entenderam absolutamente a gravidade da situação. Achavam que ele estava brincando. Ele está com gozação, ele está fazendo piada. E não atenderam. Gênesis 19, 16 mostra como Deus se preocupa com salvação. A Bíblia diz que eles se demoravam, Ló e seus familiares se demoravam. Demoravam por quê? Porque é difícil, irmãos, é difícil abandonar a casa, é difícil sair da onde você está, é difícil abandonar o mundo, é difícil abandonar o pecado. Para nós também é assim, e muitas vezes nós nos demoramos, irmãos. Nos demoramos para aceitar o Senhor Jesus Cristo, nos demoramos para nos decidir pelo batismo. Por quê? Porque é difícil mudar de vida, é difícil matar o velho homem. E era isso que Ló precisava fazer. Mas o que aconteceu, irmãos? Gênesis 19, 16. O Senhor toma pela mão para salvar. Os anjos pegaram a Ló pela mão para salvar. Escapa, não olhes para trás. E dessa forma, então, Ló e as suas filhas e a sua mulher escaparam da destruição. Entretanto, irmãos, coisa terrível. Havia uma orientação específica, não olhe para trás. Vão embora. Quando você larga o mundo, quando você larga o pecado, você não tem que olhar para trás.
E agora a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se você olhar o livro de Gênesis, no capítulo 19, verso 29, você vai ver que o Senhor salvou a Ló por consideração a Abraão. O Senhor podia ter salvo também a mulher de Ló, mas ela olhou para trás. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para trás. Olhamos para trás com saudade daquilo que deixamos quando abandonamos o pecado. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor quer nos salvar. O Senhor nos toma pela mão para nos salvar. Esse é o desejo de Deus. Portanto, irmãos, devemos ser como Abraão. Não como Ló, irmãos, que ficou demorando. E muito menos como a mulher de Ló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Que o Senhor nos abençoe e que o plano da salvação nos alcance. E que nós sejamos receptivos ao plano da salvação, para sermos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós.